Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise do culto de ontem, do dia 8/6, no Jardim Iara, presidido pelo ancião Isaac Marquisetti. Volta e meia nós fazemos análise dos cultos e pregações desse ancião. Mas nós temos alguns trechos aqui que nós queremos passar para vocês, ok? Então a minha esposa Ma Oliver e eu, nós vamos fazer estas análises. Vamos lá. Urias na frente da batalha, porque ali enfrentava as primeiras e mais forte força do exército contrário. Mas tinha muito soldado que ficava no meio ali, fingindo que estava batalhando, mas não entrava na linha de combate. Só que de tempo em tempo, irmão, quando vinha os pajens de armas, pegar armas dos guerreiros e cuidar delas, amolar, desamassar os escudos, pegava lá o nome do soldado, o escudo novinho, a espada brilhando, não tinha uma marca de gordura e nem de sangue. E o capitão vinha lá e falava: de quem é essa arma aqui, cheia de gordura e cheia de sangue? Do soldado tal. Como que peleja esse homem? Capitão, você estava ali lutando, dando comando, mas você não vê. Nessa batalha, ele derrubou mais de 10, mais de 20, mais de 30 soldados oponentes. Mas ele ia lá, olhava também e falava: e essa espada, que não tem marca nenhuma, novinha, esse escudo não tem nenhum amassado? De quem é esse? Isso é um fingidor, um fingido, que fica no meio da batalha fingindo que está, mas ele não entra na linha de combate. O que fazia aquele capitão? Pega esse soldado, glorioso, que combateu, que desfilou tantos na espada, dá para ele um presente. Vou levar o nome dele para o rei e da casa dele. E ele era presenteado. Achava às vezes que ia ser chamado a atenção, mas ele recebia um prêmio, um presente, porque lutou pelo exército e pela pátria. E aquele que ficava fingindo, como muitos que fingem ser crente, mas na hora de falar de Deus ele nega, ele sai fora, tem vergonha de falar de Jesus Cristo, tem vergonha, ele vai saindo fora, se envolve. Parece que é um crente, aqui dentro de terno, gravata, ela de véu na cabeça, mas não quer luta nenhuma. É assim, era esse soldado, chama ele. Então o capitão falava: olha, a próxima guerra, a próxima batalha, você vai para a primeira linha de combate. Se você conseguir se defender, bem. Se você não conseguir, porque você nunca aprendeu a lutar. Estratégia não te faltou, comida não te faltou, arma não te faltou, tudo foi te suprido, mas você não quer nada. Irmãos, vocês imaginam que Deus ia falar isso aqui? Nem eu, mas o Senhor está trazendo na linha. E tem aqui, irmãos, o Senhor me mostra, eu tenho que pregar desse jeito, é o jeito que Deus me usa. Se gosta, bem, se não gosta, o problema é de quem não gosta. Eu tenho que fazer a vontade de Deus com aquilo que Ele me pede. Deus me... Então vamos lá. Nesse áudio aqui de ontem, esse ancião ele começa a narrativa falando de Urias. Como nós sabemos, Urias foi um grande amigo do rei Davi. E o rei Davi, olhando para a esposa de Urias, ele atentou contra a morte do seu próprio amigo. Ele mandou Urias na guerra ficar em linha de frente, enviou cartas para que Urias fosse assassinado, para que ele, Davi, pudesse ficar com a esposa de Urias. Foi um plano maquiavélico que Davi fez para ficar com a esposa de Urias, Batseba. Bom, e ele usa o Urias e depois ele vem com a história de guerra, enfim, com pajem. Ele vem com vários detalhes de guerra, que a minha esposa ela vai falar sobre isso. Só que teve alguns pontos aqui
que ele chamou as pessoas de dentro da igreja de fingidos. Né? Pessoas que estão ali buscando uma palavra, estão ali buscando um conforto, saíram de casa debaixo de um frio, debaixo de uma dificuldade familiar, dentro de uma pandemia, saíram de casa para ouvir uma palavra desse ancião os chamando de fingidos. Né? E ele entra numa narrativa falando que essas pessoas que não produzem algo que eles ocularmente não atestem como obras, essas pessoas elas vão pagar um preço. E esse preço é simplesmente ser colocado diante de uma guerra, assim como Urias foi colocado. E essas pessoas, por 2 ou 3 vezes, eles as chamou de fingidos. Agora minha esposa, ela vai dar continuidade nessa análise. Sim, a gente podemos aqui avaliar essa narrativa que ele criou. Ele pega, ele conta ali uma narrativa de como que acontecia as coisas na guerra, para poder fazer uma analogia com os dias de hoje. A gente podemos observar nessa narrativa dele que primeiro que é uma narrativa fantasiosa, porque na Bíblia mesmo não está escrito em nenhum lugar sobre essa narrativa que ele conta. Então tudo aquilo que a gente acrescenta ou tira da Bíblia já está errado, certo? Então, partindo desse princípio, ele está acrescentando uma história à Bíblia. Ele está ali narrando uma coisa que na Bíblia não tem em nenhum momento uma narrativa dessa, falando que na guerra acontecia dessa forma, que as armas dos guerreiros que lutavam ali, que participavam da guerra, né, eram analisadas. Não tem nenhuma narrativa na Bíblia que comprove essa narrativa dele, essa história que ele contou. Só tem um pequeno detalhe. Ele pega um ponto bíblico que está escrito em Isaías 34, verso 6. Ele traz o Velho Testamento, como nós já falamos, né, sobre essa questão de trazer o Velho Testamento como regra e conduta na congregação cristã no Brasil, que é judaico isso. Ele traz esse ponto aqui, ó. A espada do Senhor está banhada de sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gorduras dos rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grandes matanças em Edom. Esse trecho aqui, ele está falando de Israel naquela época, e ele fala também, inclusive, dos edomitas. E ele faz uma analogia, né? Isaías, ele faz uma analogia que Deus, que a espada de Deus ficará suja de sangue e de gordura, assim como a espada daqueles que matavam os animais em sacrifício. Então, ele faz uma analogia. Isso não quer dizer que aconteceria exatamente daquela forma, mas que seria uma forma de explicar para o povo de Israel como que poderia acontecer aquilo, como que a espada de Deus ficaria na vingança ali que o Senhor iria fazer contra os edomitas. Meu bem, a nossa luta é contra a carne e contra o sangue? Com certeza não. É por isso que Deus falou, Jesus disse que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. O que a gordura significa? A carne. O que o sangue significa? O sangue. Então, a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade. O que é hostes espirituais? É tudo aquilo. As pessoas muitas das vezes acham que é um espírito. Um espírito veio, incorporou, entrou no corpo daquela pessoa e ela começou a fazer coisas ruins. Não. Esse espírito, essa hoste espiritual da maldade, é o lado ruim que a gente deixa sobressair ao lado bom. Sabe aquelas pessoas que quando é criança, é muito maltratada, tem grandes sofrimentos, elas afloram o seu lado ruim, elas afloram o seu lado, né, mais sombrio. Todos nós temos, eu tenho, Michel tem, todos nós temos. E aí ela deixa
esse lado se sobressair. Então quando ela cresce, ela se torna um serial killer, um matador, uma pessoa que não consegue ser inserida na sociedade, ela não consegue viver em sociedade. Por quê? Porque ela só deixa sobressair o lado ruim, enquanto as outras pessoas lutam para deixar o lado bom se sobressair. Então é essa a nossa luta. A nossa luta constante e diária é para que a gente não deixe que o mal, que o nosso lado ruim se sobressaia ao nosso lado bom. Hoje, por exemplo, nessa época de pandemia, muitos têm motivos para deixar o seu lado ruim aflorar mais. A falta de emprego, a fome, a dificuldade, o governo em caos. A pessoa tem N motivos para pegar e falar assim, não, eu vou partir para coisa ruim, vou fazer o que é ruim. Mas ela luta constantemente para que esse lado ruim não se sobressaia e que o lado bom se sobressaia. Como? Tendo paciência, correndo atrás dos seus objetivos, se esforçando um pouco mais aqui, ali, acolá, procurando entender as coisas para que ache ali a melhor saída, o melhor caminho, para que ela não venha precisar de usar o seu lado ruim. Então a nossa luta é isso, a nossa luta é interna, é constante, para que a gente sempre mantenha o nosso lado bom aflorado e o nosso lado ruim amortecido. Exatamente. E esse ancião, ele por 2 ou 3 vezes, ele usa esse termo, né? Então quer dizer que a pessoa, ela vai congregar, ela vai buscar uma palavra de conforto, e o ancião, ele utiliza de uma história para fazer com que você sinta medo, sinta pavor. Por quê? Inclusive tem trecho onde ele fala assim, 25% dessa igreja tá com a barba de molho. Ele fala isso num dos trechos do culto. Isso é uma ameaça velada. Isso ele usa de ameaça. Ele pega o trecho bíblico e ele fala, olha, tem críticos aí que andam falando que a gente está ameaçando o povo. Gente, quando uma pessoa pega um ponto bíblico desse que ele pegou e ele coloca você numa linha de frente, falando, olha, se você vai para a linha de frente, se você se sair bem, ok, mas se você não se sair bem, é problema seu. E uma coisa que é errada, porque, por exemplo, você pegaria o seu filho sem estudo nenhum, sem experiência de vida, e você jogaria no mundo e falaria para ele assim, ó, se vira, vai atrás de emprego, vai trabalhar, vai se sustentar, vai comer do suor do seu rosto, vai se virar. Nenhum pai faria isso com um filho que não está preparado, que não tem nenhuma experiência de vida, não é verdade? Agora, ele coloca que Deus faria isso com as pessoas. Pegaria aquele soldado que está fingindo que está lutando, porque eu nunca ouvi dizer uma pessoa que está no meio de uma guerra fingir que está lutando. Ela está ali, ou ela se defende ou ela ataca. Então não existe uma pessoa estar em uma guerra e fingir estar lutando. Então ali você já vê que é uma distorção, uma falácia mesmo, fantasiosa da cabeça dele. E aí ele fala assim, que Deus vai colocar aquela pessoa na linha de frente e que ela se vire, que aprenda a lutar. Se ela não souber lutar, o problema é dela. E não é assim. Deus jamais faria isso com você. Deus jamais daria um frio se Ele não tivesse te dado o cobertor suficiente para você aguentar aquele frio. Deus jamais te daria uma prova, uma situação onde Ele soubesse que você não ia aguentar ou não ia conseguir resolver. Então saiba que até as dificuldades que nós passamos na vida, que Deus permite nós passar, Ele só nos deu porque Ele sabe que nós podemos vencê-la. Então jamais Deus colocaria um filho dele em uma guerra, em uma linha de frente de uma guerra, sem ele estar preparado, né? Porque se nós, inclusive na palavra fala que se os homens aos seus filhos boas coisas sabem dar, quanto mais o Pai Celeste aos que pedem pode dar. Então se nós não pegaria um filho nosso e jogaria
no mundo para ele se virar sem ele estar preparado, muito menos Deus faria isso com nós. Não é verdade? Verdade. Inclusive, ele fala que essa questão de servir a Deus, né, ele resume tudo em anunciar Jesus. Mas, na verdade, nós sabemos muito bem que quando uma pessoa da congregação cristã no Brasil ela anuncia o Jesus, ela tem por obrigação anunciar também a placa da igreja dela. Sim, mas na verdade o foco deles é a placa, porque se você fala de Jesus para alguém, essa pessoa vai perguntar para você: e onde que eu encontro esse Jesus que você está me falando? Automaticamente você vai indicar a placa da igreja. Só que sabe como é que você anuncia Jesus? É você tendo boas práticas, é você tendo boa vivência, é você mostrando para as pessoas que mesmo quando você poderia ter feito algo ruim, você escolheu o bom. Então quando a pessoa faz uma coisa contra você, esperando que você vai dar o troco de ruim nela também, e você tem uma atitude totalmente diferente, naquele momento ela vê Cristo em você. E outro detalhe, o Messias, ele nos ensinou a fazer tudo em oculto. Ele não nos ensinou a fazer nada para se aparecer como os hipócritas nas sinagogas, né? Verdade. Então, ele nos ensinou a orar no oculto, a fazer todas as nossas coisas internamente, só entre nós e Deus. Não para se aparecer, porque a vanglória ela não pode reinar em nós. Verdade. E nem as nossas obras podem se sobressair, a ponto de que nós venhamos no último dia falar que nós fizemos alguma coisa e nós somos merecedores do galardão. Verdade. Entende? Um outro detalhe, a igreja evangélica, ela mente para nós. Se nós pegarmos em Colossenses capítulo 1, verso 23, está escrito assim: se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes à esperança do evangelho, o evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, ele diz que servir a Deus simplesmente é você ir anunciar Jesus Cristo. Mas aqui está que esse anúncio do Evangelho já foi feito há 2000 anos atrás. Que foi Jesus Cristo, né? O que resta para você... A vida do Filho de Deus. Verdade. E o que resta para você é descansar em espírito. É isso. Agora, esse evangelho que ele pregou aqui simplesmente foi um evangelho aonde te ensina a você ter medo e aonde ensina você a ser submisso. E o Deus da congregação vai te colocar na frente do povo, e lá na frente do povo você vai sofrer as penalizações. E ele sabe, inclusive ele sabe, que quem está à frente de uma guerra normalmente é o primeiro a perder a batalha e vir a perder a vida. Verdade. Então o Deus da congregação, ele te joga no fogo e te esquece lá. É assim. Segundo ele, sim, né? Mas vamos para a segunda parte desse vídeo. Espero que vocês continuem nos acompanhando e não perca a segunda parte desse vídeo, que vai ficar muito melhor ainda essa análise, tá bom? Então te espero no próximo vídeo, tá bom? Paz e graça a todos. Amém.